Seja o ARN, uma espécie de mensageiros que transportam a informação do genoma para as células. A ribonuclease é uma enzima que degrada moléculas de ARN, atua como intermediário para traduzir o código de ADN em proteínas. Na prática, esta descoberta permite identificar alvos para novos medicamentos que regulem as funções destas enzimas. O estudo das investigadoras do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa foi hoje publicado na revista Nature. E são nossas convidadas as responsáveis por esta descoberta, Maria Arménia Carrondo e Cecília Arraiano. Muito obrigada às duas, boa tarde. Doutora Cecília, o que é que significa esta descoberta para alguém que não percebe nada de enzimas? Olha, esta descoberta, no fundo, é como se nós conseguíssemos mergulhar dentro de nós próprios e pela primeira vez conseguir ver em células uma máquina que destrói e controla os RNAs, que eu já vou explicar um bocadinho o que é, em funcionamento. E, de facto, isto é muito importante porque é a primeira vez que desta família de enzimas que existem em todos os seres vivos, temos a possibilidade de ver como uma delas em ação. Ou seja, a enzima estava identificada, mas o procedimento era totalmente ignorado. E não se conhecia também como é que era em 3 dimensões, a fotografia, por assim dizer, tridimensional. Portanto, esta ribonuclease, se nós explicarmos assim de uma maneira simples para o público, será, se nós pensarmos que o DNA é como um arquiteto que desenha, que tem um plano de um edifício, das proteínas para ser feitas, precisamos dos construtores, dos engenheiros que vão edificar esse edifício. E esses serão os RNAs. Há vários tipos de RNAs com várias funções. E, de facto, esta ribonuclease o que faz é um gestor do número que é necessário desses construtores e desses engenheiros a determinado tempo e que controla e que faz com que aqueles que são ineficientes ou que estão a fazer uma obra que não está a ser eficaz, os despedem ou de uma maneira mais cruel, talvez dizer, neste caso, os degrada. Não é? E, de facto, é uma máquina de destruição molecular, mas não uma destruição negativa, no sentido em que ajusta aos níveis necessários para que o desenvolvimento e a divisão celular continue até um bom termo. Muito bem. Descoberto o procedimento desta empresa, digamos assim, em que é que isto pode influenciar a nossa saúde? Isso é bastante mais complicado de explicar mas eu vou tentar sintetizar. É assim, até aqui o que era conhecido era que de facto a enzima degradava o RNA e sabia-se que ligava ao RNA, mas não se sabia em detalhe o que é que isso significava. A determinação da estrutura veio revelar em detalhe como é que essa interação se dá, onde é o sítio onde a reação química se dá e quais são os intervenientes nessa reação química. No fundo, isto corresponde a um salto qualitativo muito grande, porque a partir daqui, então, pode-se tentar modificar, influenciar, aumentar a eficiência do processo, controlar, fazer mutações que permitam, de facto, tirar partido do conhecimento que se chegou. E, portanto, a determinação da estrutura é um passo, de facto, fundamental neste conjunto de estudos bioquímicos e estrutural. Este processo todo demorou quanto tempo? Até chegar a esta descoberta? Sensivelmente 6 anos, com a escrita do artigo e tudo, desde 1999 até o ano passado em que começámos a escrever o artigo e enfim, durante 6 meses estivemos em luta para a sua aceitação. E depois destes 6 anos que foi identificado o processo, daqui a quanto tempo é que se podem ter resultados práticos desta descoberta? Isso é sempre uma pergunta muito ingrata para quem faz a investigação fundamental, porque no fundo o que nós fizemos foi um estudo da situação concreta atual. O que é que daqui, repare, quer dizer, mesmo neste estudo, quer dizer, houve muitas surpresas, muitas novidades altamente positivas. A ciência avança assim, quer dizer, nós caminhamos passo a passo e os passos mais longínquos da investigação fundamental, nesta altura é um pouco difícil prever o que é em que possam consistir. No entanto, evidentemente, quer dizer, há uma série de processos celulares onde este mecanismo de atuação tem influência e pode eventualmente influenciar-se nesses diferentes processos celulares. Isto, na prática, significa que o ADN, a composição do ADN, aquela escada
nós temos a imagem da escada tridimensional, deixe de ser afetado por um inimigo. Não, isto o que significa é que o que se fala muito aqui no século XX, falou-se muito do DNA e com toda a importância, e já em 2002 se descobriu a sequenciação do genoma humano. Neste momento e no século XXI fala-se sobretudo do RNA. E porquê? Porque embora o DNA tenha lá o plano, como eu acabo de dizer, os executores são os RNA, e tem-se descobrido milhares, a cada momento, e saem artigos na Nature e na Science, milhares de tipos de RNAs diferentes desconhecidos. E só para lhe dar uma ideia, em 2002, quando a nível da ciência internacional, de toda a ciência, desde os robôs aos vulcões, de toda a ciência mundial, fizeram uma previsão do impacto que teria as descobertas e puseram a sequenciação do genoma humano, o número 4, e a descoberta de novos pequenos RNAs, o número 1. Isto em 2002, portanto, realmente estamos num admirável mundo novo do RNA, e esta enzima que nós estudamos, de facto, não afeta o DNA, mas o DNA não consegue executar as suas ordens celulares se não for por intermediários, que são os RNAs, que são executores. Portanto, ela modula, é o nível acima de regulação, na medida em que modula os níveis destes executores. Portanto, consegue, ou seja, o DNA por si não conseguirá fazer nada no metabolismo celular se não houver os intermediários, e esses intermediários são controlados por esta ribonuclease. A investigação incidiu sobre esta enzima durante 6 anos. Houve surpresas positivas, mas também negativas? Houve obstáculos? Sim, eu costumo gostar de dizer que nós, cientistas, não somos teimosos, mas somos perseverantes, e temos que ser perseverantes ao limite, e os obstáculos foram muitíssimos, nomeadamente por sermos um grupo português, foi o trabalho exclusivamente a ser feito numa instituição portuguesa, e como tal, embora ambas tenhamos tido o nosso percurso também no estrangeiro, caso vamos ser, em Portugal não vou conseguir, não é? Portanto, a luta foi muitíssima, e também por sermos 2 mulheres, torna-se às vezes mais difícil. Mais difícil. Caminha-se com este tipo de descobertas e desta velocidade alucinante, caminha-se para o ser humano perfeito, no que diz respeito ao total e bom funcionamento dos nossos órgãos, incluindo o cérebro? Isso é uma pergunta mais filosófica do que científica, mas e nós somos cientistas e, portanto, é um bocado... Não, penso que não, quer dizer, que não é isso que está em causa. O que está em causa é tentar perceber o que acontece e interatuar e atuar sobre aquilo que acontece. E é isto que este estudo revela, de facto, é que conseguimos perceber em detalhe o que é que acontece em termos quando... Eu acho que foi fascinante ver no interior da molécula do enzima como é que ela interatua com o RNA quando ele lá chega, quais são os átomos que intervêm, como é que a reação se dá. E isso, de facto, foi muito revelador e muito fascinante. Agora, e podemos atuar sobre isso, como me referi há bocado. Mas daí a melhorar a qualidade dos seres vivos, ou assim, quer dizer, é uma distância muito grande. Mas é uma descoberta de nós próprios que é sempre fundamental, como é óbvio, evidentemente. No entanto, quer dizer, vai-se caminhando, quer dizer, a questão é que vai-se caminhando ao elucidar passos individuais e pequenos, e vai-se descobrindo que todo o ser humano, todos os organismos são bastante mais complexos do que se pensava. No fundo, a descoberta do genoma foi um avanço muito grande, mas o que é importante são as interações entre moléculas dos nossos organismos, muito mais do que as proteínas em si. E as interações são que diferenciam enormemente os seres superiores dos seres mais inferiores. O volume e o nível de interação. E, portanto, nesse sentido, pode dizer que estamos a caminhar no bom sentido, porque nós clarificamos e analisamos e revelamos a interação entre uma enzima e uma molécula de RNA. Mas, enfim, quer dizer, é um passo. Mas esta descoberta permite identificar alvos para novos medicamentos que regulem as funções destas enzimas. Ou seja, vocês começaram com o primeiro passo e agora, a partir daqui, todos os vários setores da medicina podem chegar a tais medicamentos que... É assim, toda a investigação, a partir de descobertas de investigação fundamental, só para lhe dar uma ideia, portanto,
No meu laboratório foi sequenciado o DNA desta enzima em 93. Houve uma publicação, foi antes de 93, é claro, uma publicação. Depois daí estudou-se como é que esta proteína, como era regulada, quando o nível ia para cima, o nível para baixo, etc. Agora, depois destes anos todos, chegamos a ter uma perspectiva tridimensional do que está a acontecer. A partir de agora, claro que se pode fazer modificações para acelerar ou tornar mais lento o funcionamento, com as consequências todas para o metabolismo da RNAs que vem daí, não é? Agora, a previsão a ter novos medicamentos, com todos os testes que se têm que fazer, com todas as novas tecnologias, quer dizer, isso é, com todos os embargos que podem acontecer, e, aliás, repare, é uma enzima essencial, portanto tem que ser contornado todos os problemas, portanto isso é uma... Claro que só os grandes avanços dão consciência fundamental, agora prever em espaço de tempo está dependente, está a ver, como eu lhe disse, há 5 anos não se sabia, em 2002 disto tudo os RNAs que não fazíamos a mínima ideia, e foi há 4 anos atrás. Portanto, os avanços de repente podem ser rapidíssimos ou muito lentos, é difícil de... Muito bem, Cecília Arraiano, Maria Armanié Carrondo, muito obrigada, parabéns pela descoberta e continuem com um bom trabalho. Muito obrigada. Boa tarde.